painel que eu mostrei no vídeo anterior tem um monte de recurso legal, mas uma das funções mais interessantes que tem lá é a função C. E com essa função você vai poder fazer muita coisa no Excel. Isso porque, além dos resultados de um cálculo numa célula, por exemplo, você também pode usar isso em formatações condicionais. Sabe aquele recurso de deixar o texto colorido ou o fundo de uma célula com cor? Você pode usar isso para trocar uma imagem quando muda uma seleção, pode usar para trocar gráfico, para fazer textos dinâmicos, enfim, você pode usar para quase tudo. Então vem comigo que até o final desse vídeo você vai aprender e vai poder entregar planilhas muito melhores. E se você não me conhece ainda, deixa eu me apresentar. Eu sou o Pedro Oliveira, tenho mais de 10 anos de experiência em grandes empresas com o Microsoft Excel, porque eu percebi que essa é uma ferramenta muito importante para quem quer crescer na carreira, e a intenção desse canal aqui é justamente compartilhar esse conhecimento com você, para que você possa aplicar esses conhecimentos no seu local de trabalho e entregar planilhas cada vez melhores. Então, se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva agora, deixe o seu like e vamos junto nessa jornada. Bom, então vamos lá. Então, antes de eu mostrar a planilha na tela, a gente precisa entender um pouquinho o que está por trás, quais são os conceitos por trás dessa função, tá? Eu separei isso em 3 tópicos aqui para a gente falar. Primeira coisa são os operadores relacionais, tá? O que são os operadores relacionais? São operadores de comparação usados para comparar valores e produzir um resultado, se é verdadeiro ou se é falso. E aí assim, acho que não vale a pena a gente ir tanto a fundo porque ele é autoexplicativo. São 6, igual a, diferente de, menor que, maior que, menor ou igual a. Simples assim. Aí falando um pouquinho sobre as funções, tá? Então a gente tem a função C e a função Cs. O C é uma função condicional, ela vai retornar um valor se a condição for verdadeira e um outro valor se a condição for falsa. Então eu separei 2 exemplos aqui. Primeiro do C, tá? Então olha só, se 1 é igual a 0, então retorne é claro que sim. Se não, retorne é óbvio que não. Então percebe que já tem uma diferença dos operadores relacionais. E aí tem a função Cs, que nada mais é do que mais de uma função C, dentro da mesma fórmula, tá? Então, aqui o outro exemplo. Se o A é igual a B, retorne sim. Aí continua. Se B é igual a C, retorne também. E aí continua. Se C é igual a D, retorna yes. Então quer dizer, é uma continuidade. Agora falando um pouquinho sobre os operadores lógicos, tá? Existem outros, mas eu separei esses 2 aqui, que são os principais, o e e o ou. E eles permitem combinar 2 ou mais expressões para formar uma única expressão mais complexa. Então, olha esses exemplos aqui, tá? Se o 0 é igual a 1 e o 1 é igual a 0, então retorne sim, se não, retorne não. Ou seja, as 2 condições elas foram atendidas e vai retornar sim. Se uma delas não foi atendida, ele vai retornar não. Então, o outro operador lógico é o ou, tá? Olha esse exemplo aqui. Se B é igual a C ou se D é igual a B, então retorne sim. Se não, retorne não. Ou seja, são duas opções. Uma dessas condições precisa ser atendida para ele retornar sim. Se nenhuma delas for atendida, ele vai retornar não. E é isso aí. Agora a gente vai olhar a planilha na tela e ver como se aplica essas funções na prática. Então, daquela base de dados que foi feito o painel, eu separei uma tabela para a gente poder trabalhar, tá? Então a tabela está aqui, tá? Separado por missão. A gente tem na primeira coluna o que é o orçado e a segunda coluna o que é o realizado. E aqui uma coluna de variação, tá? E aí falando dos operadores relacionais, vem a primeira pergunta. Quais desses valores são iguais? Como que a gente faz isso? Usando o operador igual. Então, o que eu quero saber é se o meu realizado é igual ao meu orçado. Primeiro resultado deu falso. Vamos trazer isso para as próximas linhas. Somente a segunda linha deu verdadeiro, tá? Aí a próxima pergunta. Os valores são diferentes? Qual é o operador que a gente usa? Diferente de. Então o que eu quero saber? Se o meu realizado é diferente, olha como é, o sinalzinho do diferente, ao meu orçado. Ao meu orçado. Dou Enter, tá vendo? A primeira, verdadeiro. Arrastando isso aqui para o restante,
somente a segunda deu falso, que é exatamente o contrário, tá? Aí vem a terceira pergunta. O valor do realizado é menor? Como que a gente faz isso? Usando o operador menor que. Então, o que eu quero saber? Se o meu realizado é menor do que o meu orçado. Resposta da primeira, verdadeira. Vamos trazer isso para o restante. Aí a gente tem já uma diferença aqui em várias linhas, tá? Aí a próxima pergunta, o valor do realizado é maior? Então, como que a gente vai saber isso? Usando o operador é maior que. Então, igual, eu quero saber se o meu realizado é maior do que o meu orçado. Resposta da primeira, falso. Vou trazer isso aqui para o restante. E a gente tem somente esses dois aqui como verdadeiros. Somente esses dois aqui, o realizado está maior. Aí, próxima pergunta. O valor do realizado é menor ou igual ao orçado? Como que a gente faz isso? Usando o operador menor ou igual a. Então, o que eu quero saber é se o meu realizado é menor ou igual ao meu orçado. Resposta na primeira, verdadeiro. Vou trazer isso para o restante. Beleza, somente essas duas aqui deu falso. Perceba que é o contrário. Aí a próxima pergunta. O valor do realizado é maior ou igual? Como que a gente faz isso? Usando o operador é maior ou igual a. Então, qual que é o que eu quero saber? Quero saber se o meu realizado é maior ou é igual ao meu orçado. Dou Enter, arrasto para o restante e tá aí o resultado. Então, é a forma mais simples de se fazer, são os operadores relacionais, tá? Muito bom, agora que você já entendeu como que usam os operadores relacionais, vamos deixar esse exercício um pouquinho mais interessante. Então vamos lá para a nossa função C, tá? E aí a gente já tem a primeira pergunta aqui, que é um pouquinho diferente das perguntas anteriores, tá? A pergunta é, qual missão gastou acima do orçamento? Percebe? Qual missão gastou acima do orçamento? Legal? Então como que a gente pode fazer isso? Usando a nossa função C. Então vamos lá? Como que é a sintaxe da função C? C, eu quero saber qual missão gastou acima do orçamento. Legal? Então eu quero saber, na realidade, qual missão que o realizado é maior do que o orçado. Como que a gente faz isso? Eu quero saber se o meu realizado é maior do que o meu orçado. Se essa condição for verdadeira, você vai me trazer a missão. Está na célula A4, ok? Se essa condição não for verdadeira, se for falso, vai me trazer simplesmente um tracinho. Legal? Vamos fechar a nossa fórmula. E a primeira aqui, ele não trouxe nada. Vamos arrastar isso aqui para o restante. Muito bom. Agora a gente tem aqui, a gente já sabe que essa missão aqui está acima do orçamento e que essa missão aqui também está acima do orçamento. Beleza? Feito isso, já temos aqui a nossa segunda pergunta. Qual é o status do realizado? Percebe que aqui eu já coloquei quais são os status possíveis, tá vendo? Então a gente tem acima, abaixo ou em linha. Como que a gente pode responder essa pergunta? Usando a nossa função CES. Legal? Então como é que funciona a sintaxe da função CES? Vamos lá. CES, abre parênteses, e aí ele me pede o primeiro teste lógico. Qual que é o primeiro teste lógico? Eu quero saber quem está acima. Então vamos lá, eu quero saber qual que o realizado é maior do que o orçado. Então o teste lógico é do realizado maior do que o meu orçado. Se esse teste for verdadeiro, você vai me trazer acima. Lembrando que aqui, quando a gente está escrevendo um texto dentro de uma fórmula, a gente sempre vai colocar entre aspas, legal? Ponto e vírgula, nosso próximo teste lógico. Eu quero saber quem está abaixo. Para saber quem está abaixo, eu quero saber se o meu realizado é menor do que o meu orçado. Se esse teste lógico for verdadeiro, você vai me trazer abaixo. Ok?
ponto e vírgula, próximo teste lógico. Eu quero saber quem está em linha. Então, em linha é o meu realizado igual ao meu orçado. Se esse teste for verdadeiro, você vai me trazer em linha. Abre aspas, fecha aspas, fechar a nossa forma. Lembra que assim, isso aqui você pode ir acrescentando quantas forem necessárias, tá bom? Então vamos dar o Enter. Beleza, essa daqui está abaixo. A primeira linha está abaixo. Vamos para as próximas. Legal, a gente tem todos os status aqui, ó. Esse aqui está em linha, esse está abaixo, esse está acima e assim sucessivamente, tá bom? Sensacional! Agora você já entendeu como funciona a função C e a função CES. Então vamos incrementar um pouquinho mais essa função com os operadores lógicos. Bom, a pergunta aí agora mudou um pouquinho. Qual missão teve uma variação abaixo de 15%? Como que a gente pode responder essa pergunta? Usando a função C junto com a função E, tá bom? Então vamos lá. A sintaxe da função C. C, e aí para usar o operador E, você vai abrir parênteses e vai colocar o E. Maravilha? Abre de novo parênteses e aí vamos para a nossa função. O que a gente quer descobrir? Qual missão teve uma variação abaixo de 15%? Eu vou usar aqui dois testes lógicos, tá? Então, o teste lógico 1, eu quero saber se o meu realizado é diferente do meu orçado. E o meu segundo teste lógico é saber se a variação foi abaixo de 15%. Então eu vou pegar a minha variação, que está na célula do quadro. Eu quero saber qual foi menor do que 15%. Eu vou usar isso aqui em decimal, menos 0,15. Pronto, eu já coloquei aqui os dois testes lógicos. Então eu posso fechar o meu parênteses do E e vou colocar um ponto e vírgula. Então olha a sintaxe. Se os dois testes lógicos forem verdadeiros, qual que vai ser o resultado? Variação abaixo de 15%. Fecho aspas, ponto e vírgula. Se um dos testes lógicos for falso, você vai me retornar tracinho. Fecha parênteses, vamos dar Enter, pronto. E agora vamos arrastar até a última célula. Olha lá, ele me trouxe essas três missões tiveram uma variação abaixo de 15%. Legal? Feito isso, a gente vai para a próxima pergunta. A pergunta é: qual é o status do realizado versus orçado? Percebe que tem duas opções aqui, ou é uma variação ou está em linha. Como que a gente pode fazer para chegar nesse resultado? Vamos usar a função C agregado com o operador lógico OU, ok? Então vamos lá, o que eu quero saber? C, aí agora a gente coloca o operador lógico OU, abre parênteses. A primeira verificação que eu vou fazer, eu quero saber se o meu realizado é diferente do meu orçado. Beleza? Ou se a variação, que está no D4, é diferente de zero. Fecho parênteses. Se um dos dois testes lógicos for verdadeiro, você me retorna variação. Se nenhum dos testes lógicos der verdadeiro, você me retorna em linha. Fecha aspas, fecha parênteses, encerrou a forma. Maravilha. Aqui a primeira teve variação, vamos ver o restante. Show. Essa missão aqui, ela está em linha, o restante teve variação. Legal? Muito fácil de usar essa fórmula, né?
Então é isso. O importante é que você pratique isso. Você pegue uma planilha sua, uma planilha que você usa no trabalho e tente fazer, tentar repetir esses exercícios. Porque o Excel não tem jeito, cara. É na prática. Você tem que praticar, praticar, praticar e assim você aprende e aprende e aprende. E quanto mais você aprende, mais resultado você pode entregar. Beleza? Se esse vídeo gerou algum valor para você, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E também deixar os seus comentários aqui, tá bom? Um abraço e até o próximo.